Ave Maria, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além do Jordão e dos territórios de Tiro e Sidônia. E veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele dizia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe preparasse uma barca, para que a multidão não comprimisse. Curou a muitos de modos que os doentes de tantos males se jogavam para ele a fim de tocá-lo. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dissesse que o conhecia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje o evangelho muito interessante. A multidão acorria até Jesus. O texto diz, a gente precisa fechar os olhos como se desse, né? Para a gente imaginar um vindo de São Paulo, outro vindo da Bahia, outro vindo do Nordeste, outro vindo... Era assim, acorriam até Jesus de tantos e tantos lugares, porque a sua fama já chegara a tantas pessoas que queriam ir ao encontro dele. Mas quem eram esses que iam ao encontro de Jesus? Eram, na sua maioria, os rejeitados, os doentes, os moribundos, aqueles que não tinham voz nem vez, que era a maioria da sociedade, como até hoje o são, a maioria. Mais interessante é que aqui mostra que Jesus usa uma pedagogia aqui de alcançar a todos, que sua voz alcançasse a todos. Então pede um barco, entra no barco. A pedagogia aqui é a inteligência de Jesus. Ele entra no barco, que tinha um lago, e ele usou da natureza, ou seja, daquele balanço, daquelas ondas do mar ou de um lago, para que levasse a sua voz, ou seja, a voz de Jesus ecoasse. É como se fosse um amplificador, né? Jesus dá essa leitura, né? Que ele queria amplificar a sua voz, que a sua voz chegasse a tantas e tantas pessoas que lá se encontravam. Eram muita gente. E o interessante aqui, que o demônio se jogava, prostrava-se, o texto diz assim, prostrava-se diante dele e gritavam. Então, quer dizer, não é um demônio, eram muitos demônios.
E aí a gente vai perceber o seguinte: primeiro, qual é a função aqui interessante? Naquela multidão tão frágil, tão miserável, tão sofrida, e ainda tinha o demônio. Por quê? O que o padre quer tentar mostrar para você? O demônio, ele queria se alojar para destruir o ser humano na tua totalidade. O papel do demônio era a destruição do ser humano. Então, o demônio não escolhia classe social, não. Mas enquanto ele não destruísse aquele ser humano, ele não seria feliz, porque a felicidade do demônio é ver você infeliz. É ver você envolto aos seus sofrimentos, supervalorizando. Escute o que o padre está dizendo. Eu não estou desdenhando do seu sofrimento, mas eu estou tentando mostrar para você que o seu sofrimento, quando você eleva o sofrimento, né, você faz com que o demônio seja feliz. Seja feliz, porque a sua infelicidade é a felicidade do demônio. Então o demônio prostrava-se, diz o texto, e gritava. Interessante, gritava, ou seja, que a voz do demônio se fizesse ser ouvida. Que a voz do mal se fizesse ser ouvida. Ele gritava: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E o interessante aqui é perceber o seguinte: esse reconhecimento do demônio é um reconhecimento real. Ele reconhecia a autoridade de Jesus, porém, não era um reconhecimento de conversão. Não é um reconhecimento de voltar a vida em Deus. Não. Ele fazia tudo isso, mas não queria seguir Jesus. Não queria seguir Jesus. Ontem mesmo nós vimos os fariseus, né? Com a questão do sábado lá, e nós não vamos tocar nessa questão, porque não é esse o nosso foco aqui agora. Mas nós vimos os fariseus preparando a armadilha contra Jesus. Eles também reconheciam o senhorio de Jesus, porém, não era um senhorio que lhes interessava, porque Jesus fazia com que eles saíssem da sua zona de conforto e olhasse para dentro de si mesmo e se convertesse, um projeto de conversão, um projeto de mudança. E é exatamente o que o demônio não queria, exatamente o que os fariseus não queriam, é uma mudança, não estavam abertos à mudança, não desejavam essa mudança, porque essa mudança os levaria à simplicidade, essa mudança os levaria à humildade, essa mudança os levaria à santidade. A santidade de vida. E aí exatamente o que não era projeto deles. Por isso, o demônio gritava: Tu és o Filho de Deus, mas Jesus mandava calar. Por que Jesus mandava calar? Porque Jesus não precisa ser exaltado. Não precisa ser exaltado. Não queria ser exaltado. Muito menos pelo demônio que é mentiroso. Porque muitas vezes que nós reconhecemos nosso Senhor na Eucaristia, adoramos a Jesus eucarístico, mas vivemos uma vida totalmente contrária à adoração que fazemos ou que fizemos, somos um mentiroso? Estamos mentindo? Então a verdade da transformação da Eucaristia não está em nós. Então hoje nós somos provocados a desejarmos profundamente uma experiência que nos leva a um verdadeiro encontro com Jesus. É o que falta aqui. Aquela multidão se jogava para Jesus a fim de tocá-lo,
uma vez tocando em Jesus, eles consideravam que seriam curados e assim o foram. Porém, nós precisamos tocar mesmo em Jesus para que a nossa vida seja uma nova vida, um novo encontro. Deixar Jesus fazer com que nós nos apaixonemos por Ele. E uma vez apaixonado por Jesus, nossa vida é outra. É verdade. Não tem como ser a mesma vida, a vida velha. Não tem mesmo usar a mesma pedagogia de sempre, o rancor, né? Essa escravidão, né? Que eu vejo tantas pessoas vivendo que eu não consigo compreender. Esses dias eu soube de uma pessoa que está muito doente, e aí eu dizia para outra pessoa o seguinte, que a doença dela é o ódio. Gente, o ódio, odiar alguém, odiar, a própria palavra diz, o ódio traz uma enfermidade na alma, no corpo físico, traz uma enfermidade que você não pode imaginar. Você precisa liberar o perdão, você precisa liberar, porque liberando o perdão, ó, a alegria de perdoar é uma injeção, um antídoto para qualquer enfermidade, qualquer enfermidade. Por isso que eu insisto tanto nas pessoas, eu falo tanto com elas, olha, libera isso, não fica com essa situação ad eterna na tua vida, parece que isso nunca vai ter um fim, isso não vai acabar nunca. Seja ela qual for a situação de humilhação, seja lá seja lá qual for a sua situação, eu sei que não é fácil, mas se nós não tivermos um encontro com o nosso Senhor, a gente não vai superar isso. Não vai superar isso. Isso vai continuar sendo uma doença no seu coração, na sua alma. Então hoje Jesus manda o demônio calar, ou os demônios calarem, porque Jesus não precisa ser exaltado por quem não quer mudança de vida, por quem não quer transformação da sua vida. Que hoje seja esse grande apelo para a nossa vida, esse grande momento de coragem, esse grande momento de vivermos a autenticidade da nossa fé, buscando a cura do nosso corpo, da nossa alma, reconhecendo Jesus como o único Senhor da nossa vida. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para o Instituto Rainha do Clero, a casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja, nos leve à experiência da obediência, que São Sebastião, do qual hoje celebramos, a Igreja celebra hoje, nos leva a derramar o nosso sangue por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.